Olá, seja bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou a Darly e hoje eu não vou fazer uma receita, mas vou sim falar sobre receitinhas. Quais receitas? Aquelas que nós vemos aqui no YouTube ou na internet e pensamos, tem todos os ingredientes, consigo fazer essa receita, ou então vou comprar o que preciso e vou fazer. Mas na hora de colocar a mão na massa e fazer a receitinha, não dá certo. Por que será que isso acontece? Então eu vou revelar aqui os segredinhos, hein? Então, se você quer saber tudo sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Já deixa o seu like para ajudar aqui o canal, tá bom? E se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo aqui sobre receita e sobre curiosidades, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? Por que será que a receita na hora de fazer não dá certo? Provavelmente, o primeiro de todos, né? A pessoa está ensinando ali para fazer bonitinho e tal, mas não testou a receita antes ou não sabe fazer, simplesmente está fazendo ali para ganhar uma média ali no seu meio de comunicação, tá certo? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que você provavelmente não conseguiu interpretar as quantidades e medidas dos ingredientes. Porque eu já percebi que tem muitas pessoas que colocam nos seus canais, na descrição ali do vídeo, medidas em quarto, medidas em xícaras, medidas em quilograma ou gramas. Então, fica difícil, porque às vezes você interpreta mal ou tem dificuldade. Eu mesmo tenho dificuldade. Quando fica lá, coloca lá uma xícara e um quarto. Às vezes eu não tenho um copinho de medida na hora e eu acabo realmente tendo dificuldade para identificar ali quanto é a quantidade certinha. E a minha receita acaba desandando por conta disso. Só que eu já aprendi um métodozinho que eu vou falar aqui no final, tá bom? E a terceira, ela colocou uma quantidade lá que não era bem aquilo. Por exemplo, outro dia eu fui fazer um biscoito que eu tinha aprendido, claro, na internet. E lá nessa receita, pedia para colocar 4 colheres de margarina cheia, muito cheia, bem cheia, né? Eu coloquei, fui fazer o meu biscoito bonitinho e tal, coloquei as 4 colheres de margarina. Só que a massa não deu ponto. E eu coloquei muito mais. Coloquei, eu acho que umas 6 colheres e a massa não deu ponto. O que foi que eu tive que fazer, né? Eu coloquei um pouquinho de água, foi que a massa, desculpa, deu ponto. Então, o que é que acontece? A pessoa testou lá, né, sei lá, a margarina dela tinha outra consistência, ou ela tinha colocado água ou leite e esqueceu de avisar. Então, vamos lá para as dicas. Agora é na hora das dicas. Mas você já deixou o seu like? Você já gostou até aqui? Já deixou o seu like? Não esquece de deixar o seu like, tá bom? O seu like vai ajudar muito aqui esse canal a crescer e eu trazer mais diquinhas como essa, tá bom? Então, não precisa você ficar frustrada. Meu Deus, eu não consigo nem sequer fazer uma receita. Não precisa você pensar assim, né? Eu já vi pessoas que vão contratar alguém para cozinhar na sua casa e pergunta: você consegue? A pessoa fala: eu só sei cozinhar o básico, mas você consegue acompanhar uma receita da internet? E a pessoa fica meio assim, né? Consigo ou não, mas tem muita dificuldade. Nem sempre é só ir lá e copiar a receita. Tem esses macetes, às vezes a pessoa coloca errado. Bom, então vamos lá para as dicas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ó. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscreva-se. Então se inscreve para você ficar por dentro de todos os vídeos novos aqui toda semana, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você vai ter que, se você já tem um costume de sempre estar fazendo receitas da internet, você vai ter um cuidado já especial, né? Você já vai saber, por exemplo, uma receita de um bolo.
Coloca, a receita é só coloca isso, coloca a massa, coloca os ovos e tal, e tal, e tal, e mexe, beleza, leva para a batedeira. Só que se você já tem o costume, você já é uma dona de casa ou alguém que faz receitas, você vai perceber que não, que, por exemplo, você coloca primeiro os secos, aí depois você vai acrescentando o líquido para dar o ponto na massa, para que ela não fique nem muito fina e nem muito grossa. Você vai vendo ali a consistência da massa que você quer que ela fique, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Se você já tem essa malícia, você vai fazer isso, né? Você vai colocar, se é para acrescentar o fermento, você sempre vai acrescentar o fermento no final, porque o fermento ele vai perder o efeito químico que ele vai dar na massa para ficar fofinho. Então, sempre no final. Essa é uma dica, tá bom? Outra dica importantíssima. Você ficar atento, se a pessoa te ensina, é uma xícara de 200 ml, procura um copinho, ou você vai tentar fazer vê se é a sua xícara, tenta medir a sua xícara, vê se tem alguma descrição, para saber se realmente é de 200 ml, se é de 250 ml, ou compra mesmo um copinho, esses copinhos de medição, eles são muito baratinhos, você encontra uns bem baratos, outros depende muito assim da região que você for encontrar, mas é importante ter as medidas, né? O copinho, a colher, as colheres não tem como errar, né? Você já conhece aquela colher de sopa, aquela que a gente come, a de sobremesa aquela maiorzinha, a de café é a menorzinha, então sempre quando for falando assim, com relação a colheres, você já vai ter mais facilidade, eu acredito, né? E a terceira e última dica, coringa, assim, que você tem que entender, é que a pessoa, às vezes, está ensinando ali, mas ela não colocou, na sua cabeça vai passar assim, eu estou fazendo aqui, não está dando certo, tem alguma coisa errada, né? A pessoa não colocou, se precisava de alguma coisa, ou não era tudo isso, ou faltou alguma coisa. Então, você, por exemplo, você está lá fazendo a massa, como eu tentei fazer o biscoito, né? Tentei fazer o biscoito, mas ele ficou duro, ele não dava aquela massa para ficar molinha para você poder fazer na mão assim e tal. Então, o que foi que eu fiz? Eu acrescentei um pouquinho de água. Então, se você está vendo que a sua massa vai desandar, não está dando certo, né? A sua massa não está chegando no ponto. Acrescenta um pouquinho de leite ou um pouquinho de água. A massa ficou muito mole. O que é que eu faço? Vai acrescentando um pouquinho de farinha, né? Dependendo do que você estiver fazendo, para você não perder a sua receita total. Sempre vai ter um jeito, né? Você vai adaptar aquela receita. Mas vai ter sempre aquela pessoa que você vai se identificar na internet, ou quando você vê uma receita, você vai tentar ela e não vai dar certo. Procura, né, outra opção, né, outro canal, sei lá, né, que você se identifique mais, né? Tem várias receitas. Em cada canal as pessoas fazem do seu jeitinho. Por exemplo, eu tenho o meu jeitinho de fazer a minha receita, a outra pessoa tem outro jeitinho. Vai que você se adapta melhor ao jeito que eu faço e aí fica mais fácil, entendeu? É a mesma receita, só que muda algum ingrediente, facilita. Eu, por exemplo, sempre testo as minhas receitas antes. Por quê? Eu não vou ensinar uma coisa para que quando a pessoa do outro lado for fazer, dá um problema como eu já tive problema, e eu tenho certeza que a grande maioria, pelo menos 90% das pessoas já tiveram problemas com isso. Na hora de colocar em prática, a receita não dá certo. Então, se você já passou por alguma coisa assim, escreva aqui nos comentários, eu já passei, entendeu? Eu já fiz alguma coisa assim que deu errado. Para mim, é realmente ter a certeza, porque eu já tentei várias vezes algumas receitas, sempre dão errada. Então, já tem outras que você faz assim de primeira e dá tudo certo, né? Então, é mais de questão assim de você ter aquela malícia, né? Quando você vai assistir um vídeo, você percebe se a pessoa não tá dominando aquilo ali ou tá só passando, é uma aula, né? Tá fazendo só uma aula bonitinha, ou a pessoa realmente sabe.
tá bom? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje, esse vídeo, tá bom? Eu queria falar também que você, que não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, porque toda semana eu trago uma receita nova. Eu trago aqui alguma dica, nos meus vídeos sempre tem dica, então para você não ficar perdidinho aí na sua receita, eu sempre trago uma diquinha, olha, é mais fácil assim, com esse produto, eu sempre procuro facilitar na hora de fazer. Se a pessoa não tem uma balança para pesar, eu sempre procuro deixar uma quantidade em xícaras ou em colher para facilitar a sua receita, tá bom? Então, eu agradeço você que ficou comigo até aqui. Até o próximo vídeo. E não se esquece de deixar o seu like para ajudar o meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!